É difícil imaginar o fim do capitalismo hoje. Mas é igualmente difícil imaginar que não tenha fim. De facto, todas as coisas que ocorrem na história têm um princípio, têm um meio e têm um fim. Será que com o capitalismo não vai ser assim? Eu penso que esta pergunta tem razão de ser, porque vivemos, de facto, um tempo difícil para aqueles que lutam por uma sociedade melhor, que lutam pela emancipação social e que se apoiaram ao longo dos 2 últimos séculos em teorias, em conceitos e, obviamente, nas práticas de partidos e de movimentos que foram transformando o mundo naquilo que nós hoje conhecemos e temos. E o que conhecemos e temos não nos é suficiente. Isto é, nós não estamos satisfeitos com o que temos. E nós somos privilegiados. E não estamos satisfeitos porque não é apenas aquilo que nós poderemos ter para nós que nos interessa, mas aquilo que devia ser partilhado por todos. De facto, a teoria crítica hoje, toda a tradição dos movimentos sociais, a teoria que nos apoiou, ela hoje parece que perdeu o controle dos substantivos com os quais nomeava outro mundo melhor. E ficou-se apenas com os adjetivos. Houve um tempo em que a teoria crítica tinha palavras muito fortes, não só dentro dos militantes, mas dentro da sociedade em geral, como revolução, socialismo, comunismo. Eram palavras fortes, substantivos fortes. Nós hoje não temos substantivos. Neste momento. Temos adjetivos. Adjetivos que, de alguma maneira, adjetivam conceitos dominantes que não pertencem, do mesmo modo, à teoria crítica. O pensamento convencional fala de democracia e nós falamos da democracia radical ou da democracia participativa. O pensamento convencional dominante fala de desenvolvimento e nós falamos de desenvolvimento democrático e sustentável. O pensamento convencional fala de direitos humanos e nós falamos de direitos humanos radicais, coletivos ou interculturais. Mas como veem, de alguma maneira, nós temos os adjetivos, os conceitos principais, os substantivos, não são nossos, por assim dizer. O que significa isto? Significa fundamentalmente que a teoria crítica hoje é derivativa. Isto é, o pensamento dominante diz-nos que a solução é a democracia e nós adjetivamos a democracia. Que a solução dominante são os direitos humanos e nós adjetivamos os direitos humanos. Que o desenvolvimento é o caminho e nós adjetivamos esse desenvolvimento. Quer dizer que não temos a iniciativa. Dependemos da iniciativa de outros. E eu penso que isto é uma situação que é problemática e que nos leva à tal ideia de reinventar a emancipação social. O que também, de alguma maneira, é derivativo. Porque se a gente vai reinventar é porque alguém já inventou antes de nós. E nós estamos apenas a reinventar. Nós somos democratas e lutamos pelo aprofundamento da democracia. Lutamos pelos direitos humanos. Mas também sabemos que os direitos humanos foram durante muito tempo uma opressão. Porque os direitos humanos são muito seletivos. Há muita coisa de injustiça que acontece no mundo e que não conta como violação dos direitos humanos. Todos vocês viram na televisão, e eu cito sempre esse exemplo, aquela grosseira violação de direitos humanos que eram os soldados americanos com os presos, os presidiários da prisão Abu Ghraib por uma trela como se fossem cães. Todos se lembram da repugnância que isso causou, correu todas as televisões do mundo. Uma grosseira violação dos direitos humanos.
Para que é que ela foi anunciada a todo mundo? Para esconder uma outra. Outra muito maior, que foi a própria invasão do Iraque. A teoria crítica centrava-se muito na ideia que era o movimento operário e os operários que nos levariam a uma sociedade melhor. Continuamos a crer que os sindicatos e os operários são absolutamente essenciais nessa luta. Mas sabemos hoje que há muitos mais grupos sociais que eram invisíveis para a teoria crítica e que hoje são eles que conduzem as lutas talvez mais importantes. Há mais líderes indígenas presos que líderes sindicais presos neste momento no continente. Estão a enfrentar o capital no duro, no diário. Não quer dizer que os sindicatos o não façam. Mas a verdade é que a luta é muito mais plural hoje. Portanto, as nossas teorias não veem essas lutas, não valorizam essas lutas, não as conhecem. Pensam que são coisas que ocorrem lá muito longe. Ainda há 2 dias eu estava na escola sindical aqui na periferia de Belo Horizonte, numa oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, e o movimento quilombola se sentia feliz por poder estar a dar informações sobre o movimento, quando muito outro movimento ali presente, movimento de mulheres, movimento juvenil, movimento do campo, não conhecia o brejo dos crioulos, a luta que eles têm no tribunal neste momento. Ou seja, as lutas não são conhecidas, não são valorizadas. E eu penso que a diferença está exatamente nisto. É que realmente essa teoria, hoje, estes movimentos falam línguas distintas daquelas da teoria crítica. Hoje falam quechua, falam aimara, falam kiswahili, falam urdu, falam árabe. Falam línguas que não eram as línguas conhecidas pela teoria crítica. E quando nós traduzimos para as línguas que nós conhecemos, que são línguas coloniais, digamos assim, não surgem aquelas palavras que a gente estava à espera que surgissem. Socialismo, revolução, comunismo. Não. São outras as palavras que surgem. Dignidade, respeito, autodeterminação, cuidado. Portanto, eu penso que esta discrepância entre a teoria e a transformação social está a criar um efeito de invisibilidade que cria a ideia de que não há alternativas. E há muitas alternativas. E é aí que entra o conceito que tenho vindo a desenvolver e que ainda agora, com a minha colega, publicámos esse livro de Epistemologias do Sul. O que é o Sul? O Sul é uma metáfora que significa o sofrimento humano sistemático e injusto causado pelo capitalismo global. E realmente muitos dos países que sofreram que têm esse sofrimento pelo capitalismo estão no sul geográfico. Estão na América Latina, estão na África, estão na Ásia. Mas é esse sul que nos interessa. Temos que nos distanciar um pouco da tradição das nossas teorias críticas, para que, se nos distanciarmos, começarmos a ver uma paisagem nova. A paisagem das alternativas, a paisagem dos movimentos que, em meu entender, trazem no seu bojo a grande novidade. Precisamos, pois, de vários conhecimentos. E esses vários conhecimentos, em meu entender, são os conhecimentos que nos hão de levar a uma nova justiça social. E nós temos aqui bem perto no continente a prova provada de que novos conhecimentos estão a gerar novas práticas. E essas novas práticas não têm interesse apenas para os movimentos que estão em causa, estão interesses para todos nós. O movimento indígena é hoje um movimento protagónico dentro do continente e deve ser reconhecido como tal, não para bem deles, mas para bem do continente. Um grande marxista deste continente, também excluído e pouco conhecido provavelmente de vós, porque a gente sempre começou por estudar, e aí ficou a estudar, os marxistas do Norte, os marxistas da Europa ou dos Estados Unidos. Esse grande marxista foi José Mariátegui, um grande marxista peruano que em 1930 teve essa ousadia de dizer que talvez na América Latina indígenas e camponeses podiam ser uma força libertadora, uma força emancipadora. Se uma causa é um
Suma causa é um conceito fundamental da nova Constituição da Bolívia e também do Equador. No Equador chama-se suma causa e na Bolívia suma camanha, em quechua e aimara. Quer dizer viver bem, el buen vivir, em quechua. E segundo estas Constituições, não devemos falar de desenvolvimento, devemos falar de viver bem, porque o suma causa é um conceito de desenvolvimento, nós poderíamos chamar-lhe assim, onde não há estágios de desenvolvimento, onde não há pobreza. O que há é, acima de tudo, viver bem, partilhar, ter reciprocidade com os vizinhos, não lutar pelo lucro, porque uma comunidade nunca pode viver bem se uns ganham, outros perdem. A importância dos povos indígenas era medida estritamente pelos votos que podem dar. Não pode ser assim. Quanto menos votos eles derem, mais importantes são. Porque significa que houve mais genocídio. Porque foram mais destruídos. Porque foram mais vitimizados. Porque as suas vidas foram mais destruídas. Portanto, valem mais quanto mais poucos são. Eu quero, portanto, com isto dizer-vos que, neste momento, quando nós analisamos estas novidades que estão a ocorrer no continente, e vejam que os movimentos estão a aliar-se. Há hoje movimentos continentais, a Marcha Mundial das Mulheres, a luta contra a ALCA. Nós temos hoje um movimento indígena e um movimento quilombola que se começa a unir em todo o continente. Temos a proposta da ALBA. Nós temos hoje propostas que mostram que os movimentos se estão a transnacionalizar e isso, para mim, é que é a globalização contra-hegemónica. A outra globalização, que é fundamental. A questão da terra está presente e cada vez mais presente. E digo-vos, ela vai ser uma das questões determinantes das próximas décadas. E se os movimentos sociais tiverem consciência disso, têm de se unir. Eu não me canso de dizer que há pelo menos 3, mas muitos mais. Ainda há 2 dias vi que são muito mais, de pequenos agricultores que estão a lutar pela luta pela terra. O movimento quilombola, junto com o movimento negro, o movimento indígena e o movimento dos sem terra, liderados pelo MST. E muitas outras associações de pequenos agricultores ou de assalariados rurais. Estão a lutar pela terra, mas estão ainda divididos. Já se articulam, mas muito pouco. Tem havido conflitos entre eles. Têm culturas de resistência diferentes. O quilombola não luta como o acampado do MST. Tem outra maneira de resistir. Mas, no entanto, aqui em Belo Horizonte, numa das ocupações de um quilombo, que eu penso que ainda também é no Brejo dos Crioulos, quem está lá solidário com os quilombolas? O MST. Nós, na vida académica, nas universidades, fizemos durante muito tempo muitas discussões totalmente fora da realidade dos nossos países e dos nossos problemas. E o resultado foi que nós formamos, e eu sinto essa responsabilidade como sociólogo e professor, formamos conformistas, nem sempre competentes. Eu penso que a nossa tarefa, a tarefa de todos aqueles que têm o privilégio de estar na universidade e aqueles que lutam por entrar, e felizmente mais estão a entrar no Brasil, não é formar conformistas, é formar rebeldes competentes. E é para isso que eu vos apelo, no vosso trabalho, na universidade, na vossa fábrica, na vossa cidade. É olhar sempre que nós precisamos é de rebeldes competentes. Muito obrigado.